Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje foi dia de nova sondagem, desta vez produzida pela Aximage, em que o Chega tem 16% e, surpresa das surpresas, o Partido Socialista alcança 33% dos votos, o que poderá, eventualmente, garantir uma maioria à esquerda com maioria relativa. Enfim, vamos analisar a sondagem em várias métricas: percentagem de votos, número de deputados por distrito, coligações possíveis para maiorias absolutas e depois analisaremos também a quantidade específica de deputados para cada distrito, mas de uma forma ainda mais específica, já lá vamos. Portanto, em primeiro lugar, vamos então à percentagem de votos. E aqui é efetivamente onde nós temos a expressividade máxima daquilo que é a vitória do Partido Socialista, porque não deixa de ser interessante que o Partido Socialista consiga agregar 33% dos votos, ou seja, em contrapartida, em contraproducência ao que nós tínhamos em tendência nas últimas sondagens, ou seja, uma queda contínua do Partido Socialista, o que nós vemos agora, nomeadamente a seguir, podemos dizer até à admissão de António Costa, a seguir ao grande escândalo da admissão, o que nós temos vindo a visualizar é uma pequena recuperação para aquilo que são os resultados que o Partido Socialista teve há 2 anos atrás. Eu recordo que na sondagem, logo a seguir ao escândalo da admissão de António Costa e ao dinheiro descoberto no gabinete, o PS teve 24%, 25%, percentagem muito reduzida. Eu recordo que em 2022 o PS teve 41%. Ora, em apenas um mês, desde a admissão de António Costa, o que nós vemos aqui é que o PS quase que recuperou 10% daquilo que tinha perdido com a sondagem inicial no pós-demissão. Portanto, isto prova-nos duas coisas: que a máquina de propaganda do PS é fortíssima e prova-nos também que o povo português precisa mesmo de uma parceria comercial com a Memofante, porque a verdade é que a memória esquece-se rápido. Portanto, o PSD, voltamos à mesma questão, em qualquer sondagem que o PSD esteja, é sempre o maior derrotado, porque na mesma medida em que o PS, no caso, apesar de estar a recuperar aquilo que tinha perdido, mesmo assim perde quase 10% relativamente ao que teve há 2 anos atrás, perde 8 pontos percentuais, no caso, o Partido Social Democrata perde 3% relativamente ao que teve com o Rui Rio há 2 anos atrás. Portanto, não me parece que esteja a fazer um bom trabalho. No caso do Chega, eu alertava há uns meses atrás para uma estagnação do partido nos 11%, 12%, 13%. Essa estagnação foi quebrada, muito também por causa da questão da conjuntura atual em termos da corrupção do Primeiro-Ministro, e agora parece estar a haver uma nova estagnação em novos valores. Com isto não estou a dizer que o Chega está estagnado, estou a dizer que está estagnado na conjuntura atual, no pós-demissão, que, na minha análise, se situará entre os 16% e 18%. Portanto, muito, muito interessante. Um dado muito curioso é que, se repararmos, o Chega está praticamente à mesma distância do PSD de que o Bloco de Esquerda está do Chega. Portanto, vemos aqui um bocado um campeonato isolado só mesmo do Chega. Em termos comparativos, o Chega passa a ser um bocado o Braga do terceiro lugar. O Braga está sempre no 4º lugar isolado, o Chega já fica completamente isolado no 3º lugar, tanto que o Bloco já nem faz campanha para ser a terceira força política. Bloco de Esquerda em 3º lugar, com um crescimento significativo, não digamos exponencial. Também depende de quem é que produz as sondagens, no caso é a Aximage, que até é bastante simpática com o Bloco de Esquerda, e a Iniciativa Liberal com um resultado péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. E atenção, é verdade que em determinadas entidades as sondagens para a Iniciativa Liberal às vezes são um pouco prejudiciais. Por exemplo, quando é o ISCTE a produzi-las, que não foi o caso desta, se não estou em erro, a Iniciativa Liberal às vezes já teve 3 deputados, o que é ridículo, concordamos aí. Agora, a Aximage até é bastante simpática na caracterização eleitoral que faz à Iniciativa Liberal. E, portanto, ter 5% irá dar exatamente o mesmo número de deputados que a Iniciativa Liberal, um partido recente, que tinha um líder muito carismático em João Coutinho Figueiredo, agora estagna por completo em termos dos 8 deputados, mas já lá vamos ver a seguir. Depois, na Liga dos Últimos, CDU em queda, é uma questão de tempo até desaparecerem. O PAN, sempre com o seu eleitorado elitista das grandes metrópoles, dos urbano-depressivos, em Lisboa e no Porto, maioritariamente em Lisboa, o LIVRE e o CDS com 1,5%, que pelo método de ontem não irá conseguir eleger. Mas já lá vamos também agora aqui no número de deputados conseguir visualizar isso, e isto indica-nos o quê? Grande expressão eleitoral do PS, 92 deputados, ok? Isto significa, é um resultado negativo no sentido em que o Bloco Central, graças ao grande crescimento do Partido Socialista nesta sondagem, consegue inequivocamente fazer revisões constitucionais com o PSD, mas já lá vamos ver também. Portanto, isto significa o quê? Nas últimas sondagens, o PS andava, no pós-demissão de António Costa, o Partido Socialista andava a obter cerca de 70, 80 no máximo deputados. Ora, o que nós estamos a ver é que o Partido Socialista está lentamente, através da sua grande máquina de propaganda de comunicação social, a recuperar
aquilo que tinha perdido. Devido muito que chega a 120 deputados, mas verdade seja dita, se o Partido Socialista conseguir uma margem de 100 deputados, só precisa que o resto da esquerda, conjuntamente, tenham 16 para conseguirem uma maioria à esquerda. Portanto, muita atenção a isto. Muita atenção a isto, ainda para mais quando o Partido Socialista sabe perfeitamente que os votos que tem que ir roubar não é à sua esquerda. Os votos que tem que ir roubar é ao Partido Social Democrata. Eu fiz a conversão do número de deputados e os deputados, em termos dos distritos, onde o Partido Socialista os foi roubar comparativamente à última sondagem, não foi ao Chega, não foi ao Bloco de Esquerda, não foi ao PCP, foi ao Bloco Central, foi roubá-los ao PSD. Tanto que o PSD nesta sondagem tem 72 deputados, quando na atualidade tem 77. Portanto, ainda perde votos relativamente há 2 anos atrás. Péssimo, péssimo. Votos e no caso de representação parlamentar. O Chega, bom, é um resultado e é um crescimento brutal, é mais do que quase quadruplicar aquilo que é a bancada parlamentar atual no momento, é um resultado esplêndido, acho que não há muito mais a dizer, a verdade é essa. Posso também desde já adiantar, nós vamos ver a seguir que só há 2 partidos que elegem em todos os distritos, e o PSD não é um deles. Significa que só o PS e o Chega é que elegem em todos os distritos. Significa isto que o voto útil neste momento é muito mais direcionado a um partido como o Chega do que, por exemplo, como o PSD. Portanto, quem quiser utilizar o voto útil, quem estiver a ver este vídeo, se o critério for votarem em termos de voto útil, podem votar no Chega ou podem votar no Partido Socialista. São as únicas opções, porque o PSD já não o é, verdade seja dita. Portanto, o Chega, um quadriplicar da sua bancada parlamentar, um resultado muito, muito bom. O Bloco de Esquerda com 9 deputados, apesar de ser um número modesto, não podemos ignorar o facto de mais do que, ou praticamente duplicar a bancada parlamentar, depois de uma queda à bruta há 2 anos de 14 deputados, portanto, não podemos ignorar essa conjuntura. E a Iniciativa Liberal, a par do PSD, na minha opinião pessoal, que é o grande derrotado nesta mesma sondagem, porque no caso do PSD perdem 5 deputados, no caso da Iniciativa Liberal, um partido com potencial, que tinha um líder carismático antigamente, o Rui Rocha hoje em dia é só mesmo para as feiras. O que nós vemos hoje é uma estagnação completa em termos eleitorais e em termos da representatividade do voto e da expressão parlamentar. Portanto, eu acho que é um falhanço. É um falhanço, é um fracasso, e se eu fosse da Iniciativa Liberal, repensava bem a minha liderança. Embora eu acho que, mais tarde ou mais cedo, o líder da Iniciativa Liberal tem um nome e não é Rui Rocha, é Bernardo Blanco. Depois disso, temos a CDU com 3 deputados, o LIVRE com 1 e o PAN com 2. Aquilo está trocado ali, mas para não se preocupem, é o CDU com 3, o PCP no caso, o PAN com 2 e o LIVRE com 1. Significa isto então que estes votos poderão ser importantes caso o PS continue a crescer eleitoralmente para dar uma maioria à esquerda. Enquanto essa maioria à esquerda não acontece, em termos das maiorias e governos possíveis, o que nós temos um bocado em termos de cenário é isto. PS e PSD conjuntamente têm 163 deputados, a linha preta marca aquilo que é o número de deputados necessários para fazer uma aprovação do Orçamento de Estado, para se ter maioria absoluta, e neste momento, em termos quantitativos, só há 2 coligações, vamos chamar-lhes assim, que podem dar essa maioria. No caso, o Bloco Central, o PSD com o Partido Socialista, não precisam de estar no governo, pode ganhar o PS com uma maioria relativa e o PSD abstém-se na votação do Orçamento de Estado, ou vota a favor até, e o Orçamento é passado com uma coligação parlamentar, entre aspas, de Bloco Central entre os 2 partidos desse mesmo bloco. E, pior do que tudo, é que o facto do PS estar a crescer em termos eleitorais permite ao Partido Socialista, a par do Partido Social Democrata, uma construção de narrativa e acordo de revisões constitucionais sem pedirem a opinião ao Chega, ao Bloco de Esquerda e aos outros partidos da democracia portuguesa representados no Parlamento. Ou seja, está a haver quase uma desdemocratização da democracia. Depois temos um bloco à direita do PS, que não é um bloco de direita, o único partido de direita ali é o Chega, mas que dá maioria, efetivamente, embora eu duvide que o PSD e a Iniciativa Liberal façam acordos com o Chega e vice-versa, que dá 123 deputados, portanto haverá uma maioria de direita caso haja essa aprovação, ou a tendência para, e depois Chega e Partido Social Democrata, PSD, com 115 deputados, que não dá maioria, mas fica ali res-ves Campo de Ourique, ok? Portanto, muito interessante ver isto, porque a Iniciativa Liberal, às vezes, e com legitimidade, também tem as suas exigências, mas parece-me que, quando se fala em governabilidade, alguns partidos, tendo menos expressão eleitoral que o Chega, falam demasiado comparativamente à expressão eleitoral que um partido com 40 e tal deputados tem, não é? Todos devemos ter as nossas exigências, sem sombra de dúvidas, mas é preciso também ter noção da nossa expressão eleitoral e da representatividade que temos perante o povo português, porque no final do dia nós representamos esse mesmo povo. A questão é mesmo essa. Depois, a PS mais a esquerda toda, portanto a esquerda toda junta, tem 107 deputados. Atenção, poderemos dizer 107, mas a brincar, são só precisos mais 8 deputados
para estes amigos, ou 9 no caso, são apenas precisos mais 9 deputados para estes amigos conseguirem ter uma maioria. Apenas 9. E eu já vi sondagens onde o Bloco de Esquerda, várias, onde o Bloco de Esquerda teve 17, 18, 19 deputados. Portanto, o facto da esquerda conseguir ter uma maioria com o PS a ganhar as eleições não é assim tão descabido. As coisas demoram tempo a mudar, eu sei que muita gente está farta, mas o homem, por norma, muda muito pouco e o português muda muito menos. Depois, o PSD, a Iniciativa Liberal, tem 80 deputados. Não sei se estão a perceber, mas o PS sozinho, o Partido Socialista sozinho, tem mais deputados do que o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS. E o PPM, já se querem incluir com a AD. Portanto, não me parece que isto neste momento seja uma alternativa. Não faço este comentário em termos depreciativos, faço este comentário em termos da expressão eleitoral, não é? Portanto, enfim, o PSD e a Iniciativa Liberal juntos têm menos da multiplicação por 2 dos deputados do Chega, não é? Portanto, enfim, estamos a ver é um shift interessante em termos da moldura parlamentar, não deixa de ser curioso. Depois, passando aqui para a parte dos deputados por distrito, conseguimos ver aqui uma coisa, só aqui uma nota. Normalmente o PSD ganha no norte do país e está a deixar de acontecer. Aqui o PSD aparece primeiro, mas se vocês repararem, o que acontece em distritos do norte, que normalmente são ganhos pelo PSD, o que acontece é que as bolinhas rosa estão em maior quantidade do que as bolinhas laranjas. O que é que isto quer dizer? Em Viana do Castelo, em Braga e no Porto, o PS, onde normalmente o PSD ganha, à exceção do Porto, de vez em quando, está em segundo lugar. Portanto, o PSD, até nas zonas do Cavaquistão, exceptuando ali Viseu, não é? Do norte do país, está a ficar como segunda força política atrás do Partido Socialista. Ora, nós vemos também aqui um dado curioso, é que, como eu tinha mencionado anteriormente, o PSD não consegue eleger em alguns círculos eleitorais, nomeadamente aqui, podem ver, em Porto Alegre, onde só elegem 2, ou o círculo eleitoral mais pequeno, porque o PS elege 1 e o Chega, é a segunda força política, elege 2, e, além do mais, conseguimos ver que o Chega já ultrapassa o PSD em vários distritos do país e não é só no Sul. Nós, nas últimas sondagens, tínhamos visto uma tendência geral para o Chega ultrapassar o PSD como segunda força política no Sul do país e isso continua a acontecer. Por exemplo, abaixo de Lisboa, acontece em Setúbal, acontece aqui em Évora, acontece também em Faro, portanto, acontecem em vários distritos, em Porto Alegre também, portanto, já não é algo novo. Agora, nós vemos aqui uma pequena alteração, que é, o Chega já não apenas no sul do país é a segunda força política, no Ribatejo o Chega também já ultrapassa o PSD, não sei se têm noção, aqui no distrito de Santarém o PS elege 4 deputados, o Chega elege 3 e o PSD elege 2. Portanto, o Chega neste momento, em termos de distritos, já é a segunda força política no Algarve, em Faro, onde em algumas sondagens já foi mesmo a primeira, nesta tem cerca de quase 30% dos votos. Em Setúbal também já é a segunda força política, em Évora também o é, em Porto Alegre também o é e até no centro do país. Se considerarmos a parte que não é Alentejo do distrito de Santarém, obviamente, não é? Mas maioritariamente é centro do país, o Chega também no centro do país já se representa como segunda força política em alguns distritos, no caso Santarém. Outro dado interessante é que Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, como é habitual, partilham o eleitorado nos mesmos distritos praticamente, portanto há aqui alguma similitude muito interessante daquilo que é a semelhança de procura de eleitorado, muito, muito interessante. Portanto, dados gerais aqui em distribuição é o PS a roubar deputados nas zonas onde o PSD normalmente tem mais controle eleitoral, no norte do país inclusive, no norte litoral também. O Chega a eleger em todos os distritos, ao contrário do PSD que não elege em Porto Alegre e também não elege, se não estou em erro, era em Beja, será? Não, em Porto Alegre não elege, exatamente. Portanto, os únicos dois partidos que elegem em todos os distritos são o Chega e o PS. E, por fim, o PS está a roubar deputados não à esquerda, aos partidos à sua esquerda, mas sim ao Bloco Central, no caso ao PSD. Por fim, só aqui uma especificidade. O número de deputados... peço desculpa, enganei-me aqui na imagem, talvez faça aqui um corte na edição, mas basicamente o que vos queria mostrar aqui era o número de deputados que o Chega, exatamente, acho que já vai aparecer agora, se não estou em erro, exato, que me enganei aqui, exato, os deputados do Chega por distrito, só aqui mais sintetizado, que acho que é mais fácil,
e conseguem ver. Lisboa elege 9, o que é um resultado fantástico. Acho que o Chega nunca tinha elegido, ou se elegeu foi uma vez, 9 deputados por Lisboa. Setúbal elege 4, ponho-o à frente do Porto, porque em Setúbal a percentagem é maior. Faro 3, Braga 3, Santarém 3, Viseu 2, Leiria e Aveiro ali em baixo 2, e todos os outros distritos, ou círculos eleitorais, se incluírem a Madeira e os Açores também, o Chega ganha um deputado. Portanto, de uma forma genérica, a análise está feita. Espero que tenham gostado, meus amigos. Sigam-me nas redes sociais. Subscrevam o canal, ok? É muito importante, caso ainda não tenham subscrito o canal, subscrevam o canal e metam like no vídeo, que também é muito importante. Partilhem o vídeo, ok? Meus caros, e se calhar ficávamos por aqui, ok? Já agora quem me estava a perguntar, porque eu dei várias palestras agora, a última já saiu no canal, as outras devem estar a sair, ou a próxima, deverá sair nos próximos dias, ok? Portanto, ficaremos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like, subscrevam e partilhem. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.